gente, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando a primeira lição do segundo trimestre, onde o tema é Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Antes de nós começarmos a aula, eu vou estar falando os temas que a gente vai estar estudando ao decorrer desse trimestre. A nossa hoje eu já falei, a segunda vai ser Conhecendo Jesus de Nazaré, o próximo vai ser Conhecendo o caráter de Jesus, 4. Como se deu o ministério de Jesus, 5. Ame a Deus e ame ao próximo, 6. Crucificação de Jesus, 7. A ressurreição de Jesus, 8. Um convite à salvação, lição de número 9. O que é o reino de Deus, 10. A dimensão presente e futura do reino, 11. A ética do reino de Deus, 12. Um chamado para ser discípulo. 13. Um chamado para evangelizar. Então, vamos estar estudando todo o trimestre esses temas que eu acabei de citar e a gente vai dar início agora à nossa aula de hoje. O versículo contido desta aula vai estar em Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente vai destacar aqui, a palavra de Deus vai dizer que o Verbo se fez carne. O que quer dizer? Que ele veio na forma humana e habitou entre nós. Ele foi próximo, foi pessoal, viveu entre nós. E vai dizer também que ele foi unigênito, né? Uma pessoa especial. Cristo é único. E ele veio cheio de graça e de verdade. Quer dizer, que ele é bom, amoroso, benevolente, certo? E também verdadeiro, certo? A gente vai entender aqui que Jesus, ele encarnou, ele se fez como nós, como homem, veio como carne e habitou entre nós para um propósito. Esse propósito a qual nós vamos compreender aqui ao decorrer da nossa lição. A introdução. Nesta lição faremos uma reflexão a respeito de dois lugares por onde Jesus passou grande parte do seu ministério, Jerusalém e Galileia, e como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, cada um de nós fica o desafio, ser bênção aonde pisar a planta de nossos pés. Então, nós vamos estar estudando a respeito de dois lugares em que Jesus esteve no seu ministério, qual foi Jerusalém e Galileia, certo? A qual Jerusalém está situada na Judéia. Nós vamos mais na frente aqui estar estudando sobre cada uma delas. Vamos aqui para o tópico 1. Onde pisar a planta do seu pé? Foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Era simples, humilde, manso, amoroso e focado em uma grande missão. De quem falamos? De Jesus, o Verbo que se fez carne. Onde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. Nós vamos ver aí que Jesus teve nessa terra apenas com 33 anos, certo? A qual começou o seu ministério com 30 anos. Nós vamos ver aí 30 anos de preparamento para trazer as boas novas e impactar as vidas das pessoas, né? Nós vamos ver aí que muitas pessoas já começam um ministério dentro de pouco tempo e já querem resultados, né? O próprio Jesus, Filho de Deus, passou 30 anos para poder iniciar o seu ministério, né? Então, nós não precisamos ter uma determinada pressa para nós sermos usados pelo Senhor, né? Para nós termos um ministério abençoado. Nós precisamos sim nos preparar, assim como Jesus se preparou. Vamos ver aqui que ele vai dizer, onde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. Você vai ver que todo o evangelho, todo o momento em que Jesus esteve aqui, sempre nós vamos ver essa questão da transformação. Jesus Cristo, ele veio trazer essa chamada transformação. A gente vai ver que até o primeiro
milagre de Jesus foi a transformação, que ele transformou a água em vinho. E Jesus, ele veio trazer essa transformação, né, para as nossas vidas, né? Através dele nós fomos transformados, nos tornamos filhos de Deus, né? Mas na frente nós vamos entender essa questão de ser filho de Deus, certo? Que não são todos que somos filhos, tá bom? O coração impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava um brilho no olhar e simples homens viravam pescadores de almas. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra dita muito tempo antes a Josué aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua válida para você. Se atentamente ouvirmos a voz de Deus, obedecemos aos seus mandamentos e cumprimos os seus propósitos, ele nos abençoará. É importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou e Deus nos chama para um propósito, anunciar a todos que há boas novas. A obra de Cristo consumou lá na cruz, precisa ser levada ao conhecimento. A toda a humanidade e você é central nessa tarefa. Não basta comunicar que Cristo salva, é preciso mostrar a todos o quanto a salvação pode ser vista em nossas vidas. Ao sermos salvos, somos inundados por uma paz, uma alegria e um amor sem medidas. E compartilhamos tudo isso com o próximo. Nossas palavras serão revestidas de um significado maravilhoso. Nós vamos entender aqui da questão que nós fomos chamados para um propósito. O que seria esse propósito? O propósito a qual o Senhor deixou de nós levarmos o Evangelho, de nós levarmos as boas novas. Nós não podemos ser egoístas em deixar o Evangelho só para nós. Nós temos que expandir esse Evangelho. Nós temos que transmitir esse amor que Deus nos deu para outros. Né? A humanidade, ela cada dia está indo de mal a pior. Né? Nós vamos ver aí que nós estamos numa situação precária, né? O mundo é pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino. E nós vamos ver aí também as pestes, as pragas, inclusive esse vírus que tem assolado as nossas vidas, né? Que estamos vivendo um momento muito difícil. Mas isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. E nós como igreja, devemos compartilhar o amor de Deus. Enquanto o mundo compartilha somente coisas ruins, compartilha só notícias ruins, nós como igreja nós temos que levar as boas novas, levar a boa notícia, que é quem? Jesus Cristo. Ele é a boa notícia, ele é a única esperança para esta humanidade. Né? O mundo, ele não tem mais o que nos oferecer, ele não tem mais uma esperança. Então a nossa esperança ela está em Cristo Jesus. E nós temos que cada dia anunciar esse Jesus. É o nosso papel como igreja. Não somente anunciarmos, mas vivermos esse evangelho. Né? Para que as pessoas, elas não somente ouçam nossas palavras, certo? Mas também que elas vejam Cristo em nossas vidas, certo? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, vai dizer, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quer dizer, não adianta somente eu anunciar o evangelho, não adianta eu falar de Gênesis a Apocalipse para alguém. Eu tenho que transmitir este evangelho na minha vida, transmitir para as pessoas, porque as pessoas venham ver Cristo em mim. Né? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, 2, diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então você é uma carta. Então, o que estão lendo ao seu respeito? O que estão lendo ao meu respeito? Nós temos que cada dia nos pararmos para refletir o que as pessoas estão lendo a respeito de nós. O que as pessoas estão vendo em nós. Estão vendo Cristo em nossas vidas? É algo para nós refletirmos, né? Vamos aqui continuar. Jesus impactava em 360 graus, onde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Hoje não pode ser diferente. Você é chamado para impactar e guiado pela vontade do Pai, promover vida a todos que puder encontrar. Então nós vamos ver aqui a onipresença de Deus, né? Onde ele estava, o poder de Deus se manifestava, né? Vamos ver aqui mais na frente a questão dos milagres, tantos e tantos milagres que Jesus ele operava onde ele chegava. Né? Tem milagres que, com certeza,
nem o próprio Jesus foi lá e estendeu as mãos. Mas só as pessoas em estar com Jesus, tocar em Jesus, pode ter acontecido um milagre. Como uma mulher do fluxo de sangue, só encostou nas suas vestes e foi curada. Então, quantas pessoas pode ter isso ocorrido, mas só não foi registrado, né? Então, muitas pessoas, elas foram impactadas, elas foram transformadas. Onde Jesus chegava, algo de diferente acontecia. Um milagre acontecia, né? Porque Jesus Cristo, ele sempre estava trazendo a verdade, estava trazendo a luz para as pessoas. Vamos aqui para o tópico 2. Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou com um imponente palco de batalhas no ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceram desde os dias do rei Davi? Agora a cidade recebia em suas portas o grande rei, o Filho de Deus vivo, e o leão da tribo de Judá. Todavia essa mesma cidade fechava as portas ao filho de José e Maria. Aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade fora condenado pela cidade que o deveria receber de braços abertos. Então vamos acompanhar aí em João capítulo 1, do verso 11 ao verso 13, que diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para que creem no seu nome. Verso 13 diz assim: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a gente vai ver aí que Jesus, ele veio para o que era seu. E os seus o desprezaram. Os seus não receberam. Ele não estava se referindo somente aos judeus, mas também a toda a humanidade. Ele foi um discurso bem geral. Lógico que principalmente para os judeus, que também não o receberam como filho de Deus, certo? Mas a gente vai ver aqui que é um discurso em geral, certo? Porque Jesus, ele veio por todos, certo? Então, você vai ver aí que todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós vamos entender aí que não são todos que são filhos de Deus, né? Há quem diga, muitas pessoas dizem assim, eu sou filho de Deus, e não recebeu a Jesus Cristo como único salvador da sua vida. Como nós sabemos disso? Porque aqui a Bíblia vai falar o seguinte: deu o poder de ser filho de Deus aos que creem no seu nome. Então é necessário você receber a Jesus, crer que Jesus é a única verdade, é o único caminho que leva a Deus. Você somente pode crer nessa verdade que é Jesus Cristo. E a partir disso é que eu me torno filho de Deus. Como é que eu posso comprovar isso? Porque nós vamos ver que lá em Marcos 16:15 vai dizer assim: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, em nenhum momento vai dizer assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho aos filhos, aos meus filhos. Não, ele diz a toda criatura, porque Deus fez uma criatura, fez o homem e a mulher, mas fez uma criatura, foi uma criação de Deus, certo? Ele só vai poder tornar filho de Deus quando ele receber a Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, ide por todo mundo, né? Pregar a criatura e não os filhos. Só vai tornar filhos quando receber a Cristo em sua vida, ter um relacionamento com Cristo, certo? E nós vamos ver aqui em João, acompanhe comigo, capítulo 3, 19, diz assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? A nossa carne, ela está sempre declinando para isso, para o pecado, para as trevas, né? Mas aquele que escolhe a luz é aquele que pratica a verdade.
E nós vamos ver aqui que quando nós recebemos a Cristo, nem mérito nosso não é, porque a Bíblia vai dizer assim, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem foi que deu o poder de nós sermos filhos? O próprio Deus. Então nós não temos nem o mérito nem é nosso. O quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Quer dizer, não, a vontade não é nossa, a vontade é de Deus. Então, é uma graça infinita da parte de Deus. Foi Deus que nos tornou filhos dele, através de Jesus Cristo. Porque quando nós recebemos a ele, Deus nos dá o dom de nós sermos filhos dele. Certo? Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita. Mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma boa obra e não poderemos voltar atrás. Então, nem sempre nós vamos ser bem recebidos. Né? Assim como Jesus, o próprio Jesus, Filho de Deus, não foi recebido, né? Porque eles esperavam Jesus num berço de ouro, né? Como alguém que ia ser grande, importante. E nós vamos ver que Jesus ele não estava preocupado com isso. A grande preocupação de Cristo ao vir nessa terra era justamente o quê? Morrer pelos nossos pecados, reatar o nosso relacionamento com Deus. Era essa a única preocupação. Jesus Cristo ele veio para quê? Para salvar e buscar o que se havia perdido. Ele próprio disse, eu não vim para condenar o mundo, não vim para julgar, mas eu vim para salvar, buscar o que se havia perdido. Quer dizer, aquilo que havia separado o homem de Deus, que era justamente o pecado, que era o abismo do pecado, que é a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, Jesus Cristo, o propósito de Jesus nessa terra foi isso, ligar novamente o relacionamento que o homem tinha perdido com Deus. Jesus veio novamente reatar essa amizade, veio reatar esse relacionamento. Essa era a única preocupação de Jesus aqui na terra, que era levar as boas novas e morrer por mim e por ti, certo? Então, Jesus não estava preocupado com riqueza, não estava preocupado com o seu bem-estar, não. Ele estava preocupado unicamente com a nossa salvação, certo? Então, os judeus, eles não compreendiam isso, né? Queriam que ele viesse num berço de ouro e o rejeitaram como filho de Deus. Jerusalém era uma cidade central para o ministério de Cristo e por várias vezes o mestre o visitou enquanto estava desenvolvendo suas atividades na Galileia. Foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus foi apresentado por seus pais. Isso aqui é bom enfatizar, porque Jesus ele não foi batizado, certo? Quando era criança, quando era menino. Jesus ele foi apresentado, certo? Orou porque tinha a questão de orar pela criança para que ela crescesse, né, nos caminhos do Senhor, certo? Então Jesus, assim como outros, ele foi apresentado, certo? O batismo é somente depois que você tem a consciência e decide pelos seus próprios atos, certo? Então a questão do batismo criança é anulada aí. Já na adolescência, o mestre deixava a todos maravilhados ao ensinar no templo. Mais tarde, lá voltando, irou-se com a ação daqueles que transformavam a casa de Deus em um lugar de comércio. Então, a gente vai ver aqui em 3 momentos aí. Jesus como criança, aí a Bíblia vai se calar nesse período até os 12 anos dele, e depois ele já com os seus 30 anos. Então, a gente vai ver o silêncio de Deus aí a partir do seu nascimento até os seus 12 anos, e depois dos 12 até os 30, a Bíblia ela se cala. E nós somos sabedores, e quando a Bíblia se cala, nós também devemos se calar. Em Deuteronômio, a gente vai ver que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, certo? Então, aquilo que está revelado a nós, pertence a nós, mas aquilo que está encoberto pertence somente a Deus, certo? Então, nós não podemos estar tirando conclusões desse período em que a Bíblia se calou, nós temos que se calar juntamente, ok?
vamos ver aqui em outro momento, mais tarde ele voltou e se irou, porque eles estavam fazendo comércio na casa de Deus. A gente vai ver que Jesus ele se irou mesmo por conta disso, né? Porque a casa de Deus é lugar de adoração, lugar de oração, e não de comércio, né? Já no final do seu ministério terreno, Jesus começa a sua última jornada até Jerusalém, passando por Samaria, Pérea e Judéia. A última semana tem seu início marcado pela entrada triunfal em Jerusalém e o seu fim impressionante com sua crucificação e mais tarde a ressurreição, ele vive. Então a gente vai ver aí que há momentos de vivas e há momentos de vaias, né? E Jesus passou por isso, né? Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, né? E os mesmos que disse ele vive, os mesmos que disse crucifique-o, né? As mesmas pessoas que estavam lá aplaudindo, adorando a Jesus ali na entrada triunfal, foi os mesmos que disseram para crucificá-lo, né? Então há momentos de glória, mas há momentos também de dificuldades, e Jesus também passou por essas dificuldades. Jesus, ele nos entende, porque ele também passou por momentos difíceis. Jesus foi perseguido para ser morto. Muitas das vezes Jesus teve que se esconder, porque estavam querendo matar ele antes da hora, antes que fosse a chegada a hora dele, né? Que sempre que quando ele corria para se esconder desses homens que queriam tirar a sua vida, ele dizia, não, ainda não é chegada a minha hora, né? Então é por isso que ele muitas das vezes se saía para Galiléia, porque por conta disso. Então, Jesus ele também passou por dificuldades, né? Quando nós oramos ao Senhor, falamos das nossas dificuldades, falamos daquilo que nós enfrentamos, das nossas lutas que nós passamos, você que é adolescente, jovem, senhor, senhora, Jesus ele lhe entende, porque ele também passou por dificuldades aqui nessa terra. Ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus. Então ele nos entende, ele entende o que nós passamos, certo? A Galiléia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Nós vamos ver aí uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galiléia. É um lugar onde as pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias. Então a gente vai ver aí o mapa, vamos ver aí a questão da geografia de Galiléia, certo? Onde ela se situava. Vocês vão ver aí junto comigo o mapa. Na parte de cima vai estar, na parte do norte aí do mapa, vai estar a Galiléia, certo? Onde tinha muita influência estrangeira. Tanto tinha judeu como também gentios, certo? Vai ficar nessa parte aí do norte aí do mapa, certo? Logo mais abaixo você vai ver Samaria, certo? Que onde era uma mistura de israelita com um estrangeiro, certo? Por isso que existia aí um certo atrito aí, os judeus não se misturavam com os samaritanos, porque era uma mistura de sangue judeu com um estrangeiro, então eles não se cheiravam muito não. A gente vai ver aí logo do lado Decápolis, certo? A qual era 10 cidades fundadas por grego, entre elas era Gadara, né? Uma cidade aí conhecida, como a gente vai ver aí mais na frente nos nossos estudos. E mais ao sul a gente vai ver a região de Judá, certo? Onde a gente vai ver aí Jerusalém, né? Uma das principais cidades da Judéia, a qual nem falei em relação, que era basicamente uns 25 mil habitantes e recebia 100 mil peregrinos na Páscoa, na festa das Páscoas. E também a gente vai ver aí mais abaixo Jericó, Hebron, Gaza, uma das principais cidades aí da região Judá, certo? Então a gente vai ver aí que Jesus, ele nasceu nessa região de Belém, onde fica na Judéia, certo? E a cidade onde ele se criou foi em Nazaré, lá em cima, lá no norte do nosso mapa aí, bem na Galiléia. Era uma cidadezinha bem
desprezada, onde não tinha, era conhecida até como a Galileia, essa região Galileia, eles eram conhecidos como broncos e caipiras, né? A gente vai ver que essa cidade de Nazaré não passava de 20 casas, não era mais que uma aldeia, certo? E ficava a 115 quilômetros de Jerusalém, ok? Então era uma cidadezinha bem pequena. É tanto que Natanael, certa vez, vai dizer, né, pode algo bom sair de Nazaré? Né? E quem foi que saiu de Nazaré? Né? O Filho de Deus, né? Ele viveu sua maior parte aí nessa cidade chamada Nazaré, que era uma das principais cidades da Galileia. A gente vai ver aí, certo? Nazaré, Cafarnaum, ok? Então, aí a gente vai ver que essa divisão aí houve-se por conta, quando Herodes morreu, os seus filhos assumiram, né, a qual Filipe ficou com o leste do Jordão, Arquelau ficou com a Judéia, Samaria e Edemias, e Herodes Antipas ficou na parte da Galileia, certo? Então a gente vai ver aí essa questão da geografia, da questão aí da Galileia e da Judéia, certo? A qual Jesus ele se transportava de um lado para outro, a qual ele também foi para Pérea. Pérea foi um lugar onde foi muito por João Batista, né? Seu ministério foi muito lá nessa questão aí da Pérea, certo? E Jesus também ministrou nesse local, ok? Então não era um lugar muito, vamos dizer aqui, em contraste de importância de Jerusalém, Galileia era uma região da cidade de menor expressão econômica, certo? Lá eles viviam da pesca, da agricultura, certo? Eles não eram muito desenvolvidos, assim como lá em Jerusalém. Socialmente desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar o ministério, que transformaria o mundo inteiro. Entretanto, esse alguém era Jesus. Talvez Galiléia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e pouca relevância para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem de renovo, certo? Então, foi onde se iniciou o seu ministério aí na Galiléia. Então, vamos ver aí que Jesus, ele não desprezava as coisas pequenas, certo? A gente vai ver que tanto ele valorizava o seu tempo quando eram multidões, né? Como o Sermão da Montanha, que era com muita gente, mas também ele dedicava o seu tempo para uma pessoa, né? Como no caso de Nicodemos, da mulher samaritana, certo? Então ele não fazia distinção, certo? Ele não fazia, não tinha essa questão de gostar de pregar só para a multidão. Não, Jesus sempre foi humilde, foi simples, certo? E ele veio para todos, ele não veio para uns, não, ele veio para todos. Então, ele dedicava o seu tempo para quem chegasse até ele, fosse em busca da verdade, em busca de transformação, em busca de vida, ele estava pronto a dar, né? Porque ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, ele estava pronto a todo momento para dedicar, né, a estar trazendo a salvação, a palavra de vida, a palavra de libertação, a palavra de renovo para aqueles que necessitavam, né? Então, essa região da Galileia era muito necessitada, né? Era uma região desprezada, vamos dizer assim, certo? Então, mas foi da onde veio o Filho de Deus, certo? Após as tentações no deserto, Jesus se dirige a Galileia. Uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos. A transformação de água em vinho nas bodas de Caná é um marco inicial de um ministério que transformaria a vida de pessoas para sempre. Logo, todos começaram a ficar curiosos em conhecer quem era aquele que ensinava com autoridade. Protagonizava a primeira pesca milagrosa, e convidava pessoas humildes a serem pescadores de homens. Foi nessa época que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada a bem-aventuranças. Antes de eu falar dessa questão aí, nós vamos ver aqui que Jesus também foi tentado, né? Jesus, ele passou também pelo deserto, né? Após ele ser batizado, a qual ele passou depois 40 dias
jejuando, ele foi levado em espírito para o deserto. E ele também foi tentado pelo inimigo, né? E você vai ver que deserto é uma bênção quando é a agenda de Deus, certo? Mas não quando nós mesmos vamos para o deserto por conta própria, né? Pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, pelas nossas próprias consequências. Mas quando é a agenda de Deus, aí é diferente, né? Você vai ver que Jesus Cristo, ele foi lá para ser tentado, mas para quê? Para provar que nós podemos ser tentados, mas nós também podemos ser aprovados, né? Nós podemos passar pela tentação e não cairmos, e nós não deixarmos ser levados pelo inimigo, certo? Então, Jesus, ele como homem, como Deus, ele também foi tentado, né? Então, quem somos nós para também não ser tentados pelo inimigo, né? Cabe a nós cairmos ou não, cabe a nós estarmos preparados, que Jesus ele tinha jejuado, estava preparado espiritualmente para essa tentação, para esse deserto. Então, nós, todos os dias, nós temos que estar preparados para esse deserto. Nós temos que estar preparados para quando o inimigo vier nos tentar, nós estarmos ali prontos para dizer não às coisas do inimigo, ao pecado, certo? Então, nós temos que estar sempre preparados para o deserto, certo? Sempre vai ter um momento de dificuldade, sempre vai ter alguma coisa para entristecermos, sempre vai ter alguma coisa para nós desistirmos da nossa fé, para nós desistirmos, né, da nossa vida espiritual, de nós servirmos ao Senhor com alegria. Sempre vai ter algo para intimidar a nossa fé, para tirar o nosso foco de Cristo, certo? Mas aí nós temos que estar firmados na rocha, arraigados em Cristo, para que quando isso vier, quando a tempestade vier, quando algo vier para nos atingir, nós vamos estar ali firmes e constantes em Deus e dizer, não, eu estou firme no Senhor e eu não vou cair, porque Ele está comigo, certo? Então, Jesus é um exemplo de vida para nós, né? Jesus Cristo, ele veio para trazer que é possível nós sermos fiéis enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Não é algo impossível. É possível sim, porque o próprio Jesus veio trazer esse exemplo de vida para que nós viéssemos a ser imitadores deles, assim como Cristo é, certo? Então, que nós vamos a cada dia imitar esse Jesus, fazer aquilo que ele fez nessa terra, ter ele como o maior exemplo de vida para nós, certo? Porque às vezes nós colocamos pessoas, lógico, que nós temos pessoas que nós temos como base, né, que nós admiramos, mas nós temos que ter em mente que as pessoas, elas estão sujeitas a erro, as pessoas, elas estão sujeitas a cair. Então, muitas das vezes tem pessoas que desanimam na fé, que se entristecem porque se coisava tanto em alguém, se espelhava tanto em alguém e aquela pessoa fracassou. Então, a nossa fé tem que estar firmada somente em Jesus Cristo, porque Ele não tem nenhuma falha. Ele veio a essa terra, Ele não pecou. Então, a meu maior exemplo de vida deve ser quem? Jesus Cristo. Porque Ele não teve falha alguma, Ele não teve nenhum pecado aqui nesta terra. Então, o único que eu posso me espelhar 100% é o meu Jesus Cristo, porque Ele é perfeito, Ele é único, igualável, certo? Então a gente vai ver aqui a questão da bem-aventurança, de ser sal e luz, certo? A questão do Pai Nosso. Cristo acalmou a tempestade, curou à distância o servo do centurião, certo? Grande foi a fé daquele homem, né? Paciente e amoroso, ensinou a muitos a mensagem simples e transformadora. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele não complicava as coisas. Jesus, ele sempre estava trazendo uma mensagem, uma palavra simples para a compreensão das pessoas, né? Hoje as pessoas são teólogas, né? São uns estudos muito grandes e acabam que quando vão pregar, às vezes a pessoa entra e sai e não entendeu nada do que a pessoa falou, né? E Jesus não era assim. Jesus, ele queria que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. Então, às vezes ele usava parábolas, certo? Uma forma do dia a dia das pessoas para quê? Para a compreensão
da palavra de Deus, certo? Jesus ele não estava preocupado com palavras eloquentes ou algo do tipo, não. Jesus estava preocupado com a compreensão da verdade na vida das pessoas. Então é por isso que ele usava meios, uma forma, uma linguagem simples, até mesmo brutesca, para quê? Para que as pessoas viessem a entender o que ele estava querendo repassar, certo? Então a gente vai ver muito ele usando o dia a dia, algo assim que eles estavam vivenciando para que aquelas pessoas viessem a compreender o que ele estava dizendo, certo? Então você sempre vai ver Jesus com uma palavra simples, humilde, né, para melhor compreensão, tá bom? Então nós não precisamos dificultar o reino de Deus, não precisamos disso. O reino de Deus é algo simples, nós não precisamos estar complicando com palavras, né, não. Nós temos que fazer com que a compreensão seja o foco, certo? Não nós demonstrarmos que nós sabemos de alguma coisa, certo? Esse não deve ser o nosso foco central no nosso ministério da palavra e do ensino, tá bom? Então aqui para nós terminarmos o nosso conteúdo, qual a história contada quando passamos por um lugar? Vamos lá. Essa pergunta também é um grande desafio. Sempre deixamos nossas marcas. Em qualquer momento da experiência ou conversa, permitimos que o outro nos perceba e seja influenciado por nós. Assim era com Jesus em seu ministério terreno. Por onde ele passava, algo de maravilhoso acontecia. Era impossível não se deixar tocar pela ternura de Cristo. Até nos mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor, paz e bondade. Veja dois exemplos. O primeiro é Malco, que em um dos momentos de grande tensão descobriu o amor do mestre, amado em um simples e inesperado gesto de restauração. O segundo, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Em um momento de caos encontrou a paz em tempestade. E você? Que história é contada quando você passa por um lugar e o que as pessoas que lhe conhecem falam ao seu respeito? Eles conseguem ver em você o autêntico discípulo de Cristo? Fica o desafio. Vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho de Cristo. Então, aqui a gente está só relembrando o que já foi falado no começo da aula, certo? O que as pessoas estão lendo ao seu respeito? O que as pessoas dizem ao seu respeito? Nós estamos sendo discípulos mesmo de Jesus, né? Porque o que seria a palavra cristão? Agora eu lembrei desse fato. A palavra cristão quer dizer que pequenos cristos. Será que nós estamos sendo esses pequenos cristos aqui na Terra? Será que nós estamos fazendo real deste nome, dessa palavra cristão? Será que nós estamos sendo mesmo guiados pelo Espírito Santo? Será que as pessoas estão vendo o Evangelho, o amor de Cristo em nossas vidas? Será que através das nossas vidas as pessoas sentem vontade de receber esse Jesus? Elas sentem a curiosidade de saber o que tem de diferente em nós que elas não têm? Será se ao olhar para nós, ela tem esse desejo de dizer, eu quero conhecer esse Deus, essa pessoa. Existe uma diferença entre mim e ela. Então, Jesus, ele transmitia isso. Onde ele chegava, as pessoas tinham a curiosidade de saber por que quando ele falava, algo acontecia, por que a palavra dele trazia gozo, trazia paz, trazia consolo, porque ao mesmo tempo que ele exortava, ele consolava, porque a palavra entrava de uma forma tremenda na vida das pessoas. Então elas sentiam a necessidade de entender esse Jesus. E será se as pessoas estão sentindo essa mesma necessidade quando elas veem a gente na rua, quando elas veem a gente conversando uns com os outros? Será se eles veem que nós realmente somos sal, somos luz dessa terra? Então vai uma reflexão aí para a minha vida e para a sua vida, né? Será que nós estamos mesmo sendo pequenos cristos aqui na terra, certo? Então que a cada dia, onde nós passarmos, onde nós pisarmos o nosso pé, nós possamos estar mostrando a diferença, porque Cristo ele veio aqui nessa terra para isso, né? Para nos salvar, nos tirar da morte para a vida e também para nos trazer um maior exemplo para nós virmos a seguir. Certo? Então eu agradeço a todos que chegaram até aqui, que nos assistiram até aqui. Queria mandar um abraço para todos os meus alunos, né? Gostaria eu de estar em sala de aula, mas nós vamos estar logo.
E queria agradecer a todos, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, que essa aula venha ser bênção para a sua vida, certo? E eu agradeço, e uma paz do Senhor, e amém.